Olá, caros leitores, loucos, malucos, insanos, doidinhos da Silva. Eu sou Rayane Duarte e esse é o Distúrbio Literário. Bem, o tema do vídeo de hoje é, propriamente dito, a loucura. E eu vou falar sobre um livro que aborda isso de uma forma muito direta, que é O Garoto Interrompida, da autora Susanna Casey. Aqui. Bem, esse livro ele é uma espécie de autobiografia, onde a autora e também protagonista, Susanna, ela vai contar sobre um período da vida dela que ela passou internada em um hospital psiquiátrico, ok? Bem, o ano era 1967, a Susanna tinha 18 anos e ela não era vista pela sociedade como uma jovem comum. Ela via as coisas de maneira diferente, ela tinha alguns pensamentos depressivos e ela já tinha tentado se matar uma vez. Então, em uma consulta com seu médico, ele vê que ela não se encontra em um estado legal, que ela não está bem e resolve internar ela. Ela é internada com consentimento, porque ela quer entender um pouco mais sobre si, ela não aceita muito essa ideia de estar louca e ela se interna por vontade própria. E aí que começa um período muito conturbado da sua vida, que é onde ela passa no hospital. Lá nesse hospital ela conhece outras garotas que também têm problemas diferentes do dela, mas da mesma forma que ela, são todas excluídas por não se adequarem a um padrão da sociedade. E, enfim, esse livro ele é bem interessante porque ele vai falar sobre a loucura a partir do ponto de vista de alguém que estava dentro dele. Assim, sobre a escrita, ele tem capítulos curtos, na verdade ele é um livro curto, ele é bem pequeno. Ele tem capítulos pequenos também, e a leitura é bem fluida, é muito simples, apesar de que em alguns momentos da leitura ela fala sobre a loucura de uma maneira tão, acho que do interior dela mesmo, que eu me perdi um pouco. Mas é coisa rápida. Em geral é muito fácil, eu li ele super rápido e eu gostei bastante, porque você entende mais o que a pessoa passou e você começa a enxergar, eu acredito, as coisas de um outro ponto de vista. É um livro que ele mexe dessa maneira com o leitor. Eu gostei muito também dos personagens. A Lisa é a minha personagem preferida. Tem a garota que divide o quarto com ela e cada uma delas foi diagnosticada com um problema diferente. A Susanna, que é a protagonista, ela foi diagnosticada com tendo transtorno de personalidade. A Georgiana e a Polly são esquizofrênicas. A Cynthia, que é uma outra garota do grupo lá dela, é depressiva, ela tem, acho que, depressão profunda. E tem a Lisa, que é uma sociopata, que é a melhor personagem, ela é muito louca. Nossa, que conclusão ótima, né? Ela é muito perspicaz, ela é uma personagem ótima. E assim, de início, eu fiquei um pouco decepcionada com o livro, porque eu estava esperando uma coisa mais voltada pro terror. Por quê? Sei lá, acho que eu assisti American Horror Story e eu tava esperando que fosse tipo Asylum, mas não é. É tipo, vai contar sobre a protagonista, sobre o que acontecia na mente dela também. Em muitos momentos ela contava sobre os delírios que ela tinha e essas partes são muito interessantes. O hospital não é assim um lugar tão horrível, óbvio, ninguém ia querer ser internada lá. Lá não é um lugar, uma colônia de férias, mas não é aquela coisa que a gente imagina, tipo, que elas sofriam maus tratos, óbvio. Elas eram vigiadas, tinha ronda de 5 em 5 minutos, então praticamente todo minuto tinha alguém abrindo as portas dos quartos, vendo onde elas estavam. E, assim, também outra coisa, o livro não tem, tipo, uma linha cronológica certinha, não é uma história que segue reto.
Ela está contando sobre um período que durou 2 anos da vida dela, mas não tem uma sequência, tipo, início, meio e fim. Ela conta, às vezes, coisas que aconteceram mais pra frente, aí depois ela volta e conta, tipo, sobre o que tava, sobre a estrutura física do local. Às vezes ela tava contando sobre o que estava acontecendo, normal. Aí ela parava e no próximo capítulo falava sobre o prédio em si, lá do hospital, sobre como funcionava as terapias e coisas do tipo. E assim, no final você tá torcendo pelas personagens, porque você acaba se identificando com elas. Ah, e tem o filme. Eu ainda não vi o filme, eu estou muito ansiosa pra ver. Ele tem o mesmo título, Garota Interrompida. Eu acho que o filme vai ser talvez até melhor, porque o elenco do filme é um elenco de peso. A protagonista é feita pela Winona Ryder. A Lisa, que é a sociopata, é interpretada pela Angelina Jolie. E ela ganhou um Oscar de melhor atriz coadjuvante com papel. E tem o Jared Leto também, gente, 30 Seconds to Mars, que eu amo profundamente. Mas eu não sei qual personagem que o Jared faz. Eu acredito que deve ser um dos namorados da Susana, tá? E tem a atriz Brittany Murphy, que ela faz a Daisy. A Daisy é uma personagem muito intrigante, porque ela é bem estranha. Ela, tipo, ela não mora no internato, ela fica, tipo, ela passa períodos lá, tipo, quando ela tá no ápice da insanidade, ela vai pra lá. E ela tem um problema com frango, ela come vários frangos e depois fica guardando a ossada deles, aí depois ela precisa ficar tomando laxante, é uma coisa muito... sem comentários. Ah, eu vou ler pra vocês algumas frases que eu marquei aqui, que eu gostei bastante. A primeira é essa: de todas as janelas de Alcatraz, dá pra ver São Francisco. Eu amei essa frase, vou tatuar na testa. É uma frase assim que eu acredito que traz esperança, porque vocês sabem, né? Alcatraz, lá a prisão que fica numa ilha, de todas as janelas de lá dá pra ver a cidade. Isso aqui no contexto do livro, ela estava querendo dizer que apesar dela ser considerada louca, ela ainda conseguia ver o lado de fora, ela ainda conseguia, às vezes mesmo que distante, enxergar a realidade. Eu acredito que dá para trazer isso para a vida, para nossa própria vida, como uma mensagem de esperança, que às vezes, mesmo que você esteja no fundo do poço, ainda há algo lá fora, você ainda pode enxergar algo melhor. Eu gostei muito. E olha que eu sou uma pessoa bem pessimista para ter gostado dessa frase, mas foi uma frase que marcou. Deixa eu ver. Ah, outra aqui também que eu gostei muito. O hospital se especializou em poetas e cantores. Ou será que os poetas e cantores se especializaram na loucura? É porque ela estava contando que o hospital onde ela ficou já tinha... Meu cachorro tá tossindo, olha isso. É porque ela tá contando que no hospital onde ela ficou já tinha abrigado celebridades, cantores, escritores. Eu acredito que é algo bem verídico, porque uma pessoa geralmente que escreve, estou falando por experiência própria, ela vê as coisas um pouco diferente. Ela tem uma visão que às vezes dentro da mente dela está fugindo bastante da realidade. Esse é o processo de criação de um escritor. Eu acredito que quando ela fala sobre cantores, é óbvio que ela está falando de cantores, bons cantores que compõem também, que mostram as coisas de outra maneira. E é bem interessante falar que o hospital se especializou neles ou eles se especializaram na loucura. Fantástico. Tem mais uma, mais duas aqui. Aqui. Namorados e literatura. Como construir uma vida com esses dois elementos? No computo final, foi o que eu fiz. Mais literatura do que namorados, ultimamente. Mas não se pode ter tudo, imagino. Então,
ela tinha esse problema, ela namorava muito e era anos 60, a família dela não via isso com bons olhos. E foram essas frases que eu gostei muito. Claro, tem vários parágrafos inteiros aqui que tem reflexões maravilhosas, mas basicamente é isso. Uma coisa que você observa, que também faz você se identificar muito com as personagens e torcer para que elas se recuperem e tenham um recomeço, é que no final, bem no finalzinho, a Susana descobre qual era o verdadeiro diagnóstico dela, porque não explicaram para ela o que ela tinha. Falaram que ela tinha um transtorno de personalidade e era isso. Os sintomas do que ela tinha é coisas que acontecem com qualquer adolescente naquele momento da vida que eu estou passando. Que você não sabe que diabos você vai fazer com a sua vida. E ela não conseguia lidar com isso de forma alguma. E foi isso que fez com que ela fosse parar naquele lugar. Então, no momento quando eu terminei de ler, eu parei para pensar, nossa, se eu tivesse vivido há 50 anos atrás, poderia ter sido eu no lugar dela. E é isso, galera. Eu recomendo a leitura. É uma leitura que não vai tomar muito tempo. Eu não li ele de uma vez só, acho que eu peguei ele 3 vezes para ler, mas foi coisa muito rápida. Ele tem só 189 páginas, é bem pequeno e é muito bom, tá? Leiam e comentem. Se alguém assistiu o filme, me digam se vocês gostaram, ok? É isso. Comentem, deem like. Beijo da Rai e até o próximo vídeo.